mais verdadeiras da criatividade é a música. E poucos gêneros musicais podem ser considerados tão criativos e inovadores quanto o jazz. E para falar sobre isso, eu tenho aqui o Bittencourt Jazz Duo, um duo nota jazz. Com perdão da piada do tiozão do pavê. Tiozão geral. Bom demais. Júlio, Luciano, como é que começou a história de vocês com a música? Cara, na verdade, nós somos de uma família musical, literalmente, né? Nosso avô já era um cantor da época do rádio, então a influência direta a gente teve da infância. A gente não lembra, mas a gente, quando no início de tudo, meus pais moraram na casa dos nossos avós e a gente acompanhava os ensaios das serestas. Então a gente pode dizer que praticamente a gente nasceu num lugar onde estava sempre alguém cantando e a música por ali. Mas a gente só foi dar conta da música, literalmente, quando a gente começou a tocar com uma banda clandestina, por volta de... Eu tinha 17, você tinha quantos anos? 15, né? 15. E você começou porque eu falei pra ele... Foi, cara, foi um negócio louco, assim. Ele chegou falando assim, não, vamos montar uma banda aí com os amigos dele e tal. Aí não tinha ninguém para tocar baixo, né? Porque sempre não tem ninguém para tocar baixo. Tem 30 guitarristas, não é? No mundo, mas baixista não tem. Aí não sei o que, toca baixo, não sei o que. Aí eu falei, não, tá, mas para aprender a tocar baixo tem que tocar antes violão. Falei, então vamos lá. Aí não tinha ninguém para cantar. E eu era extremamente tímido, assim. Era aquele cara grudado que nunca se pensava que fosse... subir no palco e tal, assim. Eu estou no segundo ano de faculdade, tudo. O que você está fazendo? Fazendo faculdade de música? De música? Isso. Que bom. Ou seja, um bom irmão te jogou numa fogueira. Numa fogueira, mas foi maravilhoso porque a música me salvou, cara. Foi um negócio meio, parece aquele papo, né? Mas é assim mesmo, deu. Ali, nossa. Até porque assim, ele na escola era fechada, não tinha um grupo de amigos grande, não se encontrava. E no primeiro show que a gente foi fazer em casa, que era um show meio pra família, mas como se fosse uma festa, e que a gente colocou ele pra cantar. Você tava lá, não? Não. Será que um deles eu tava. Mas era esse primeiro. Esse foi o primeiro. Acho que eu tava. Ele enfiou a cabeça dentro do bumbo. Enfiei a cabeça dentro do bumbo, cara. E bicho, que diga-se de passagem, sem droga nenhuma, porque era um negócio assim, não tinha bebida. Você nem usava ainda, né, cara? Nunca usei, bicho. E assim, não tinha isso, cara. Assim, todo mundo ia pras, né, as menininhas e tal, tinha aquela coisa toda da paquera, de dançar junto e tal, mas não tinha. Então, assim, caretão mesmo, total, mas, pô, a música foi um negócio que eu fiquei muito louco mesmo, assim. E tinha a gente, junto, pra falar tanto que não tinha um outro cantor que também estava na banda, ele era seminarista, bicho. Uau. Que era o Padre Amauri, né? Isso. Que miscelânea, né? Tudo junto e misturado. Mas bom demais, foi bacana. Aí que a gente começou. Isso, então, se os pais, avós de vocês não fossem da música, vocês seriam o quê? Advogado? Seriam chefe? Cara, eu não ia servir. Eu acho que não ia servir pra nada, bicho. Eu não faço mais nada, cara. Toco e pronto, assim, e olha lá. Mas assim, sem dúvida foi fundamental ter, além da referência, por exemplo, meu pai que gostava de música, né? Porque assim, não era só o meu avô que cantava, mas... Vamos falar o nome, né, cara? Sebastião Pinto, né? Sebastião Pinto, exatamente, que é o cantor do hino da cidade. Mas além do nosso avô, o meu pai era um cara que já era envolvido com música há muito tempo. Nunca tinha tocado nada, nenhum instrumento, mas dava apoio total. E aí, para ele foi uma realização de um sonho saber que os filhos tocavam também. Então, legal. Esse apoio dos pais, eu acho que é uma coisa fundamental, né? Assim, nós temos a grande sorte, assim, de ter o pai e a mãe dando apoio até hoje. Eles vão assistir sempre que podem. E então isso incentivou muito, né? Muito bacana. Tem muita gente que não tem isso, né?
E é legal você poder conciliar, né, sua profissão com aquilo que você ama, que te faz Nossa feliz. senhora, não tem É essa como se você não coisa trabalhasse, né? de sextou, É, né, cara? é, Não- sextou. Não tem isso. Ah, hoje é sexta-feira, vou embora. Na verdade até tem, né? Porque Tem, sexta tem, tem você mais faz show, show. né? Faz mais show, É, né? Sexta é. Trabalha mais, né? Você trabalha mais, mas aí chega segunda-feira, você toca, aí terça você toca, dá aula. Pô, é muito, muito bom. Luciano, você falou um negócio interessante aqui, que normalmente no universo da música é mais difícil achar baixista, né? E recentemente Cara, você migrou pra uma coisa louca, que é uma então, guitarra que é baixo ao mesmo É uma tempo. guitarra baixa, Como é que é a é isso? única no Brasil, que diga-se de passagem. E é uma guitarra, sabe, ela tem 3 cordas de baixo, ó. Guitarra híbrida, né? Hoje, como tudo é híbrido, Sim. ensino híbrido, Sim. não tem nada a ver, não foi por causa disso. Gênero Mas... híbrido, tudo isso. Exatamente, não podemos definir nada. E aqui, ó, aqui é o baixo, e nessas 3 cordas de guitarra. Então é isso. E assim, Mas você quase teve que reaprender, porque até o shape tudo, aqui cara, é diferente. muito louco isso aqui, né? É. E o jeito que se toca, na verdade, a gente tem que pensar não como baixista, nem como guitarrista, e sim como baterista, cara. É um negócio doido, assim. Eu tô também fazendo aula de batera, eu tenho a sorte de estar aí, né? Você tem grandinho de professor? Então, eu conheço alguns, poucos. Então, assim, cara, é um negócio baterístico, assim. Então, eu tive que começar de novo, porque a gente tocou de trio muitos anos, né? Foi o quê? 12, 13... Não, acho que mais até, né, bicho? Mais, Uns 15 anos de trio. 15 anos aí de trio. E, né, um grande contrabaixista aí e tal. Mas aí, quando ele saiu da banda, aí a gente ficou meio que órfão de baixo, né? E eu já gostava desse lance, só que era uma coisa assim, pô, onde vai arrumar uma guitarra baixo, né? E que tem um cara no mundo que toca, que é o Charlie Hunter, que mora nos Estados Unidos, mundialmente famoso e tal. Agora tem 2 caras no mundo. Que Agora tem 2 que se juntou, então é um negócio, mas é um instrumento que eu tô apaixonado e sabe quando você encontra E quando você ouve, depois... você percebe que tem a frequência grave que tá ali, que tá o swing, Tudo, assim, tudo sei. Vou fazer tem 2 saídas, né? Então, Sim. Sim. aqui, ó, né? Separando a frequência. Exatamente, um sai só na caixa, que isso que vai sair a guitarra, e o outro sai só Bacana. na caixa do baixo. Então é um instrumento. Mas o interessante Maravilha. disso, só falando, é que assim, muito a gente é influenciado do que a gente vê, cara. A gente ouvindo, você percebe muito mais do que olhando. Quando as pessoas olham, vê um guitarrista e um baterista e acham assim, não, É. tô ouvindo só a guitarra e o baixo. Logo depois que começa a perceber. perceber. Então os olhos dão uma diminuída. Quando você só fecha o olho e ouve, aí Você você ouve acha o que tem um baixista, o trio. guitarrista e Uma dúvida que eu tenho é, depois disso que ele pegou a guitarra híbrida, ele passou a ficar com 2/3 do cachê, não? Isso é uma coisa boa, boa isso é ideia, boa ideia. Fica a dica aí, fica. Diga assim. Mas como eu sempre fui empresário, aí eu teria que Ah, também tem uma percentagem. uma percentagem, né? Senão eu sugeri que colocasse uma gaita ali pra você também tocar um segundo instrumento. Até porque a Pode bateria crer. são vários instrumentos. A caixa é um, o bumbo é outro, o tom é o prato é outro. Aí daria. Ó, eu sei que eu vou te perguntar uma coisa muito difícil, Júlio, mas o que é o jazz? Cara, o jazz pra mim é a janela pra criatividade. Porque ela pra mim é um portal onde a gente atravessa o universo do igual pro diferente. Ela obriga a gente a sair do convencional. Pra mim o jazz é isso. Quando a pessoa relaciona jazz, pensa assim, jazz é um estilo musical? Sim, jazz também é um estilo musical que fez parte do início do século, nos Estados Unidos, New Orleans, tem a história do jazz. Mas tem o jazz no contexto filosófico, que é você tocar qualquer estilo de música, onde você pode recriá-la ao vivo, em acordo, fazendo ali naquele momento. Então, para mim é isso, é um portal onde a criatividade pode ser colocada à prova todos os dias, todo momento, você está sempre se recriando. Por que
que você acha que o jazz... Quais são os elementos que fazem ele ser uma música, digamos, um gênero criativo? Cara, os elementos que eu acho que é a busca pela arte. Bom, vamos falar assim, é tão abstrato falar assim, né? FIFA, né? Mas assim, eu acho que o jazz, no início de tudo, quando o jazz começa, muitos dos músicos que eram gravados, eles achavam que a música ia ficar presa dentro daquele local. Você, pô, quer dizer que a minha música foi congelada? Sim. Porque nunca a música era tocada igual. Então, eu acho que quando inventaram os primeiros processos de gravar, o que cada músico naquele momento sentia era assim, quer dizer que isso aí ficou preso aí, congelou, como se fosse uma fotografia do som, né? E o jazz é o contrário, é você ver aquilo acontecendo sempre vivo. Então eu acho que a característica do jazz é a criatividade, é estar vivo, quer dizer, é se colocar em risco também, porque quando você toca alguma coisa que já tem você estuda para fazer um movimento, por exemplo, você pode estudar, você vai chegar num show e vai repetir aquele movimento, mas quando você fala, você estudou vários movimentos, agora você decide o que você vai fazer, na hora que você vai fazer e como você vai fazer. Sim. Quer dizer, você está sempre se colocando em risco e para tentar fazer algo melhor para a música, e eu acho que isso é fundamental. Que bacana, você falou de fotografia, né? Eu acho uma coisa interessante da fotografia é que foi o advento da fotografia que começou a mudar a pintura. Sim. Porque antes a pintura estava meio que escravizada a retratar uma realidade, né? Como não existia fotografia, você pintava uma realidade. E a pintura seria tão melhor quanto mais fiel ela fosse àquela realidade. Quando começa a surgir a fotografia, esse papel da pintura passa a perder. E aí começa a surgir mais a pintura abstrata, que é a coisa louca do traço, do desenho. E eu associo um bocado a pintura abstrata, que não quer dizer nada e pode querer dizer tudo, com essa abstração do jazz, que não precisa prestar convenção por um formato, por uma regra, né? Ao mesmo tempo eu vejo, assim... por exemplo, tem uns pintores que eu gosto abstratos, sei lá, o Kandinsky, né, que é o chamado pai da arte abstrata. E eu noto que muita gente, quando vê uma arte abstrata, fala que coisa nada a ver, ou isso daí até criança poderia fazer, porque às vezes não entendeu aquela abstração. Até que ponto isso tem paralelo com o jazz? Até onde o jazz pode ficar abstrato? E até que ponto ele não deve ficar abstrato a ponto de ficar impenetrável para as pessoas, assim? Porque tem vezes a gente fala, nossa, que coisa... Parece que tá cada um tocando uma coisa. Assim, qual é o limite disso, da abstração e de não ficar inacessível? Eu fiz faculdade num lugar onde tinha exposição de artes, como é que chama? De artes plásticas, na entrada da faculdade. Então, quase toda semana tinha artistas expondo. E eu lembro que eu passava por aquele que às vezes era uma caixinha de fósforo em cima de sei lá, uma coisa assim muito abstrata mesmo. E eu ficava olhando e com essa mesma sensação do que você perguntou, o que seria aquilo. Aí um dia um professor eu perguntei para ele, falei, olha, por que isso, né? Ele falou assim, mas o que causou em você? Ele falou, pô, causou uma estranheza. Ele falou assim, então, a arte tem que servir para isso, ela tem que tirar o objeto, por exemplo, que está no local dele, convencional, e colocar em outro que te faça sentir uma sensação diferente. Se aquilo levou você para outra sensação, aquilo prestou aquele serviço, né? Quando a gente vai para o campo da música, eu comparo muito isso quebra-cabeça. Então, como é que é o lance do quebra-cabeça? Por que o quebra-cabeça? Quando você é criança e te dão um quebra-cabeça infantil, que você tem 4 peças ou 2 peças para montar, é muito fácil você perceber e unir essas peças. O nosso cérebro começa a acostumar com aquilo. Quando você começa a crescer e começa a ter outros desafios, você, por exemplo, vai pegar um quebra-cabeça de 100 peças e já vai ter um pouco mais de dificuldade. E a música em si, acontece isso dessa forma. Quando você ouve as músicas talvez mais populares, que a gente vai sentindo a infantilidade delas em relação a esse quebra-cabeça, que são músicas muito óbvias da maneira de serem feitas, elas não exigem que você pense muito para ouvi-las. Pense no sentido não é de raciocinar, mas ela não te toca de uma forma que ela te faça você te desafie de alguma forma. E quando você começa a ouvir, por exemplo, o jazz, ele te desafia a quebra-cabeças muito mais complexos, onde você, a princípio, você vai falar, não estou entendendo, mas daqui a pouco você começa a unir aquele quebra-cabeça e perceber as formas e fala, nossa, que legal. Só que você não vai mostrar aquilo para uma pessoa que vai passar
ela não vai conseguir perceber, porque ela precisa ter um pouco mais de trabalho para unir as peças. E quando você vai para um jazz mais abstrato, esse quebra-cabeça é mais pulverizado e depende de mais esforço seu para você poder perceber aquilo. Mas é uma beleza, eu acho estonteante quando você consegue ouvir aquele som pulverizado e aquilo fazer sentido dentro da sua cabeça. É muito legal. Que legal. Exatamente. Pegando gancho nisso, Luciano, zilhões de eras geológicas atrás, eu lembro quando eu estava começando a tocar guitarra, não aprendi até hoje, eu comprei umas revistinhas, aquelas que vendiam em banca de revista, na época existia banca de revista também, né? Sim, E aí tinha um texto que falava lá as escalas, né? E aí ele falava escala maior, né? Então, a escala menor. Sim. Aí daqui a pouco apareceu um negócio lá chamado escala cromática. A escala cromática é todas as notas valem. E eu achei aquilo tão absurdo que a escala é justamente para te dar um caminho. Fala, toque isso, que isso fará sentido dentro daquele campo, dentro daquela nota. Se eu posso tocar qualquer coisa, tudo pode e nada pode. E apesar de ser meio libertador isso, é meio assustador. Porque eu posso tocar um negócio que soa esquisitíssimo. E eu queria trazer aqui para você, assim, qual é o papel da estranheza na criação, que é justamente a possibilidade de você tocar uma coisa que não é tão naturalmente óbvia pra gente, é essa estranheza que causa uma certa riqueza. Qual é o papel da estranheza na música, no jazz? É um portal pra criatividade? Exatamente. Ou é a uva passa na farofa? Então, cara, muita gente, até mesmo nas aulas, fica me perguntando, essa nota pode? O que é tocar numa nota que não pode, né? Porque se a música é sua, ou se você está tocando, não está fazendo uma prova dentro de um limite de quem está te assistindo, falar o que pode e o que não pode. Eu vi uma coisa que eu acho muito bacana. O que pode e o que não pode? A nota que não pode é aquela que você não queria tocar e tocou, entendeu? Aquela sensação que você não queria dar e deu. Sabe? Então, assim, na verdade, pode tudo, desde que a intenção sua seja essa. Né? Então, fala assim, pô, mas eu tô tocando um estilo mais... Dá um exemplo de estranheza aí. Então, assim, ó, o que é estranho depende você já do conceito. Tem um repertório tão amplo que nada mais é estranho pra você, né? Depende do conceito, né, cara? Assim, aqui onde a gente está, se eu tivesse de sunga, seria estranho. Sim. Mas numa praia não. Então, depende da situação musical que você tá para soar estranho. Para quem toca um acorde simples, assim, ele pode soar estranho, sabe, Ré maior, numa música do Tom Jobim, que tem acordes totalmente mais sofisticados. Aí eu toco isso aqui soa estranho, mas num punk rock, numa música do Skank e tal, não, né? Então, assim, é aquilo de você tocar, passar aquela sensação de que você não estava afim. Isso que eu acho que é o estranho. Assim, ó, se eu tô tocando um lance aqui, ó, jazzinho clássico, assim, nota que todas as notas harmonicamente, aí assim, se eu toco, aí ó, você fala, pô, é estranho, mas se eu tô tocando um esquema assim, fica tudo harmônico, faz sentido, né? Então eu acho que é isso, vai do que você quer passar, esse eu acho que é o principal ponto. E só para falar da estranheza, também, não tem? Tem a estranheza. E a estranheza também eu acho importante, porque ela também tira um pouco do seu lugar comum, né? Do seu lugar comum. Cara, eu acho mais, bicho, assim, o que é estranho, entendeu? Não, o que eu quero dizer estranho no sentido assim, você tá tocando uma coisa e realmente coloca uma coisa que não combina com aquilo, quer dizer, vai causar uma estranheza. Tem esse ponto também. E aí, nesse momento, você quer causar um choque do Tom Jobim com aquela nota mais simples. Exatamente, desde que você queira. Desde que você queira, seja uma coisa. Aí não é uma coisa errada. Sim. Uma coisa errada é você estar tocando
um parabéns pra você junto com a sua família e você tocar. Você fala, pô, isso eu não queria, era um parabéns pra você normal ali, né? Depende da família, se fosse na então, eu já ia curtir, entendeu? Agora, eu vejo muito isso também na parte rítmica, pode ser, né? Eu lembro do Neil Peart, né? Falando que infelizmente ele se foi, e mesmo sendo uma coisa mais rock e tal, mas às vezes ele entrava nos tempos, você fala, te causava nossa, acho que ele entrou errado, até, não é? Até fala, mesmo Beatles, né, cara? Sim. Que foi uma coisa assim tem música revolucionária, assim, tem compassos ímpares, né? Assim, você pega Don't Let Me Down, tem um compasso em 5 ali no meio e quer dizer, na época, hoje é uma coisa normal, mas na época foi uma coisa assim, pô, peraí, um negócio que tá meio esquisito. Só que é bom, né? Então. Não, e eles foram mais, porque a cada disco eles mudavam, faziam um gênero diferente. Então, aí que. Mas você falou do lance ritmicamente e da estranheza quer dizer, de usar a forma rítmica também diferente, né? Moda tirar da sua zona de conforto auditiva, sei lá. Assim, eu penso muito também sobre isso, e se você tocar, por exemplo, um teste, se você fizer, você pega, por exemplo, um surdo, um tom, uma caixa e toca, e se você aumentar a velocidade daquele toque, você vai perceber que cada nota daquela tocada rapidamente, ela vira uma nota musical só. Se você diminuir muito uma nota, desacelerar uma nota, ela vai soar como se fosse um toque rítmico de cada vez. Então, quer dizer, quando você pensa nisso musicalmente, por exemplo, eu como baterista, penso que o que eu estou fazendo talvez seja tocar melodias em fragmentos bem lentos. E aí eu posso causar isso e fazer coisas diferentes sobre a parte rítmica. Porque ritmicamente, se você se apoiar dentro dos alicerces, samba é samba, rock é rock, eu posso tocar matematicamente ou eu posso tocar de uma forma, como você falou, de pintura abstrata. Eu acho que um músico, se alguém, acho que não só um músico, mas qualquer profissional, uma boa dica é assim: você precisa se conhecer, porque se você não se conhecer, você dificilmente vai ser um cara muito avançado dentro da sua área. Eu digo isso porque na música eu penso em músicos de uma forma geral, abstratos e os concretos. Se você começar a analisar as músicas, Alexandre, você vai ver que alguns caras tendem a ser mais matemáticos musicalmente e outros caras tendem a ser menos matemáticos e mais abstratos na forma de compor e de ideias. Então, quando você percebe qual o seu talento, para que você serve, e você segue naquele caminho, eu acho que aí você cria uma combinação que é fantástica, que é praticamente um sucesso que você vai ter de realização própria, no mínimo. Porque quando um cara gosta de coisa abstrata, mas ele dentro dele é super concreto, vai ser um choque que ele nunca vai conseguir ser aquele cara. E o inverso é o mesmo. Tem uma frase de Lincoln que fala assim, para a gente descobrir o talento, ele fala assim: de nada adianta um relógio de sol na sombra. Sim. Então, claro, se você não souber para que você serve, meu amigo, dificilmente você vai ter uma boa realização na vida. E é bacana esse olhar, né? Porque o músico pode ser um pouco engenheiro e um pouco pintor. Também. Até porque a música é pura matemática, né? Oitava, sétima, quinta, né? Ela tem um componente uma lógica matemática, de simetria entre as notas, né? E de se conhecer, isso aí que ele disse, é importantíssimo, cara, assim, é importantíssimo, nível importantíssimo. De você se conhecer para você tocar a sua verdade. Isso é o grande lance. Que é uma coisa que dificilmente. Aí tem gente que fala: não, eu toco. Não, se encontra, vai fazer meditação ou alguma coisa espiritual que você se encontre para você ser um músico melhor. Isso está totalmente ligado. Que bacana. Falando disso de se conhecer e de conhecer, o jazz é considerado por excelência uma das melhores plataformas para o improviso, né? Sim. Com essa questão do improviso. E eu fui no dicionário e vi lá improviso. Improviso é aquilo que você faz sem preparação prévia, sem ensaio. Essa palavra e aí que vem, pois assim, é possível improvisar sem preparação prévia? Então, não. Então, tem que mudar a palavra, cara. Eu acho que tem que mudar, porque todo mundo, quando você improviso é repentino e assim, uma coisa mais ou menos, né? Dá uma improvisada, você pega um pedaço de pau, faz uma cadeira, faz um negócio mais ou menos. E na verdade não é. Mas eu acho que tem outro componente que isso gera nas pessoas a sensação que isso é dom de um Deus iluminado,
Entendeu? Pronto, ele é tão ele é capaz de... ele é paro capaz de aqui, improvisar. eu E vou... talvez minimize aquela parte de 20 anos de repertório, de repertório, labuta. de estudar. Tem como exatamente. improvisar sem preparo prévio? Não tem, cara. Quer dizer, tem, mas não vai nunca, às vezes, ter um sentido. É como você quer contar uma história, mas você não sabe muito bem falar Você não aquela leu língua. muito livro. Você não leu muito entendeu? livro, você não tem... Você não você estudou, vai aí você montar começa a falar, aquele troço que ficou em cima daquele negócio. Aí você não fica tem- sem palavra, fica sem. Né, assim, argumentos, Sem É, argumentos, exatamente. Eu acho que o improviso, nesse caso do jazz, tem que ser recompensado aí, essa maneira de falar improviso, mas com esse formato, quer dizer, você tem como um chefe de cozinha que você fala assim, como é que você vai fazer um prato se você não estudou culinária? Não, você tem que saber para que serve cada sabor, para quando colocar todos juntos e criar um sabor diferente. Você pode improvisar, mas você tem um conhecimento anterior sobre os sabores, senão... Você tem um repertório, nem que você acesse ele inconscientemente. exatamente, Você tá lá, mas tá tá lá, é uma tá lá, composição perfeito. instantânea, eu acho que seria. É que esse nome é muito grande. Mas a gente podia Mas inventar suportada numa base anterior, construída. Numa base de muitos erros e acertos, como na vida, né? Eu acho que tá totalmente, Alessandro, eu acho, ligado à coisa do fazer na hora. É igual quando você acorda, você não sabe quantos passos você vai dar, mas você já treinou dar os passos, né? Então você pode dar o passo, você pode pular, mas desde pequenininho Você você é capaz foi de escovar treinando. os dentes de olhos fechados. Isso. Como criança, né? talvez não. Sim, então, é exatamente essa. Você pode ir analogia. aprendendo para escovar um dente melhor quando você tiver amanhã, ou você pode fazer o mesmo, escovar o seu dente igualzinho todos os dias. Depende Depende do da onde cárie, o você vai foco ter seu tudo. tiver. É verdade, é mesmo. Se vocês pudessem escolher, dizer assim, a música eu gostaria de ter composto, era essa. Você conseguiria escolher uma, cada um de vocês? Fala, Que legal. Eu tenho Nunca fé. ninguém Eu perguntou tenho alguns isso, livros, cara. eu gosto de escrever, assim, por exemplo. Fala Sei. assim, A música, sim. por exemplo, eu gostaria de ter escrito Sapiens, do Yuval Harari, em não ficção, e gostaria de ter escrito, sei lá, Machado de Assis, assim, entendeu? Tem uma lembrei música de que fala, uma. essa música, puxa, Na verdade tem, né? muitas, eu imagino. Mas assim, Mas tem uma que você fala, que música. Uma Eu delas. colocaria num pedestal, assim, falar, olha, Uma delas que é uma melodia muito simples, mas que me toca, porque tem aquela coisa, música que te parece que, né, bate pega lá dentro, cara. É a melodia sentimental de Vila Lobos. Eu acho uma melodia muito simples para quem puder ouvir aí, ver no Spotify e tal, tem com letra até, mas a melodia me toca assim profundamente. Então, eu acho que se fosse. Você tem uma? isso- Cara, eu não tenho. Eu sou tão ligado no amor Sim, pela né? criação, Sim. que eu sou mais apaixonado pelo que tá vindo. Sabe, assim, se você me combinar, vamos tocar alguma coisa que não esteja pronta e que a gente vai criar agora, eu sou muito mais apaixonado por isso, em perceber o que vem pela frente do que uma coisa anterior. Eu não tenho Então nada. vamos lá, falando do que vem pela frente, né? Dizem que depois dos 40, em termos de gosto musical, a gente começa a correr o risco de cair na chamada síndrome da época de ouro. Que é achar que é sempre o melhor da nossa época. Antigamente que era bom, antigamente era aquela. Vai ser ouvir rádio que é absurdo, não sei mais música como antigamente. Fica batendo cabeça. Né? Antigamente era melhor, ou continua se fazendo música boa a vida toda? E se tem o que tá rolando de legal, de mais inusitado Pô, eu acho que vocês tem viram muita aí? coisa legal, cara. Muita coisa. Quer começar a falar? Eu acho que tem muita coisa legal. Eu acho que o mainstream, que a música é o reflexo de uma geração e que veio de uma educação. Então, se a música hoje não tá, quem acha que a música não está boa, que é a música desse mainstream aí, é culpa de uma educação mal dada, né, assim, nas escolas, tudo que gerou esse mainstream aí de músicas descartáveis demais. Mas se você for pensar nesse mainstream aí, do que está sendo, vamos dizer, bombardeado em grande escala, né, pela mídia tal, mas o YouTube, todos os meios aí que a gente tem muita coisa legal. Eu acho que sempre teve e sempre vai ter muita gente fazendo música boa pra caramba, turma nova. E tem uns caras hoje, eu acho que mais do que talvez, mas não sei se eu estou sendo não estou certo, mas
talvez mais do que nunca tenha tanta gente tocando bem hoje do que tinha antes, por causa do acesso, né? Antes era, você conseguia fazer aula, não sei o que, era um negócio assim. Hoje em dia, então, tem muita gente tocando bem pra caramba. Tocar bem é uma coisa que não chama atenção mais, quase. Eu vejo isso por uma turma nova que eu tenho aqui com aula, tudo. Antes, tocar muito rápido era uma coisa assim, tem um cara em São Paulo que toca rápido, vamos ver o cara. Hoje em dia, molecada, Alexandre, sério, não tá nem aí. Virou uma commodity isso. Ficou, você quer. Treina que você toca rápido, ou aperta no computador que vai ficar rápido. Né? A pessoa não tem mais aquele mito do se tocar rápido. Então, com isso, várias coisas como música boa, eu acho que tem uma galera nova aí, sensacional. Muita gente, cara, muita gente mesmo. Então, o Diego Figueiredo, que é um violonista aí top, e inúmeros caras. Então, eu acho que tem muita gente fazendo música boa, como sempre. Você acha disso? Eu acho que a gente vive um momento onde parece que a gente tem tudo e não tem nada, né? É um paradoxo do excesso. Paradoxo absurdo. A gente, dentro do nosso projeto aqui da escola, a gente tem a terça-feira, que há 17 anos que a gente toca toda terça-feira, gratuitamente para as pessoas aqui, jazz. Sempre fizemos isso, né, com pessoas que vêm da Cândido e tudo mais. E nesses dias, a gente conseguiu antes da pandemia, lógico, através de um amigo nosso da polícia, ele trouxe uma escola que estava passando por um problema que alguém tinha com tráfico de droga, tinha matado alguém. Conseguiram trazer esses garotos para assistir uma terça aqui. E eu fiz um especial, assim, falando sobre música, a história da música e tal. E olhando para a cara deles, sentados, vendo a gente tocar, né? E tinha uma cantora, tinha isso. E aí, quando o Luciano, por exemplo, pegou um slide e tocou na guitarra, o rosto que eles olharam, e eles ficavam perguntando: mas onde que a gente encontra isso? Tem liberado pra gente assistir? A gente falava: tem, é só você entrar. Quer dizer, então é um absurdo assim, você imaginar que hoje as pessoas têm todo o acesso através da internet, mas elas são escravizadas pelo popularismo do que se ouve. E eu sei que a maior parte daquela molecada talvez não vá continuar, porque a força é tão grande da massa em ouvir a mesma coisa que ela vai ser empurrada para ouvir a mesma coisa que o outro ouvia. Mas se a gente for em relação à música, então eu acho isso. Eu sinto uma falha tremenda nas escolas, no sentido de que eu acho que deveria ter ensino de música nas escolas, não para ensinar o cara a tocar, mas um ensino com o professor voltado a mostrar. Olha, ouçam, coloquem vídeos, exponha, deixe as pessoas terem acesso a ouvir coisas diferentes. Aí você vai tirar um ou outro na sala que vai talvez dê continuidade àquela história. Mas eu acho que o que falta é isso. Em termos de qualidade musical, a gente tem várias bolhas, então a gente tem muita coisa boa acontecendo no mundo todo, ainda sofrendo, para mim, um excesso da massa ruim, que é esse excesso do mais do mesmo, onde a gente percebe a exploração comercial da música. Quanto ainda tiver gente explorando de uma forma comercial tão escravizada a música assim, para tornar as pessoas cada vez mais consumistas de algo que acabe amanhã, para ele lançar uma próxima, para ele vender para você, aí eu acho que é triste ver isso nesse momento que a gente vive hoje. Então é esse paradoxo entre ter tudo e não ter nada. O excesso, a hora que eu me lembro da minha época, né, era caro comprar LP, né, a forma mais comum era LP, você tinha também os cassetes, mas qualquer das duas versões eram caras. Até porque LP você precisava de um amigo que tivesse o LP, então. Mas como eu tinha pouco, eu via até gastar, até furar o disco, eu ouvia, né? Hoje em dia eu tenho 3 zilhões de zettabytes de todas as discografias, eu não tenho tempo de ouvir. Não tem tempo. Tem uns lá, esses dias eu entrei no computador e falei: nossa, olha a discografia disso, eu não tinha nem tirado do zip, sabe? Dizipado o arquivo, ou seja, é o paradoxo do excesso, porque ninguém nos deu um dia de 72 horas ainda, né? Para finalizar, nesse campo que a gente tá, qual que é o futuro da música? O que vocês veem no futuro da música ou dos músicos, assim? Serão substituídos por máquinas? Não?
Essa pulverização, o acesso vai ficar tão grande que vai fragmentar demais? O que vocês acham? Não sei, cara, é difícil, né? A gente hoje tem uma análise assim tão... Mas a gente, achismos mesmo, é o que a gente vê. Eu vi uma matéria muito interessante dizendo que eles tinham criado um tipo de arquivo digital que poderia ser o que eles chamam de... vamos dizer assim, a arte, a Mona Lisa do amanhã. Quer dizer, alguém criar algo digitalmente que seja impossível de ser copiado. Então você compra aquele arquivo digital e você vai ter, só você tem aquele arquivo digital e dali você revende e tal. Quer dizer, talvez seja uma forma de manter algo único, né? Porque o que aconteceu com o digital é isso. Toda vez que virou digital, desmonetizou e aí espalhado pelo mundo todo. Agora, em relação à música, cara, eu acho que talvez o caminho da música, justamente pelo excesso da simplificação que foi chegando, a gente chegando num ponto hoje, talvez, como tudo na história é uma balança que um dia sobe, um dia desce, talvez a gente chegue em um ponto agora onde ela tende a... Tem que ter música viva, né? Tem que ter gente as pessoas tocando. comecem a voltar, a dar valor a assistir um cara ao vivo, ou perceber a qualidade da música, mas não sei exatamente, não conseguiria descrever isso num futuro como vai ser. E a coisa assim, a música nunca foi tão consumida como ela é hoje, né? É um negócio louco, né? Porque tudo tem música, né? Música para fazer esporte, música para, né? Música para tudo. E uma outra coisa também, que a música hoje ela tá totalmente visual, né? Tem que ter vídeo, né? Nunca foi tão visual, assim, se você lança uma música no Spotify, 5 músicas, se não tem vídeo, vai ficar lá para sempre, nunca ninguém vai ver. Você tem que lançar com vídeo. Então, essa coisa de ter que ter a coisa visual é uma coisa, não diria nova, mas é uma coisa forte no que a gente está vivendo hoje. E para o futuro, isso aí que o Júlio disse aí, a gente tá, né, não tem ideia de nada, mas eu espero que tenha essa balança aí de ver música ao vivo, até mesmo porque as lives, até com essa pandemia, com tudo, já deu uma saturada, né? Ninguém mais aguenta muita live, tudo. Então, eu acho que as pessoas vão estar e estão a fim de ver a música ao vivo. Então, isso, com o passar do tempo, eu acho que eu espero que isso cada vez aumente. Eu acho que também vai acontecer um conhecimento científico sobre o benefício da saúde em relação à música. Eu acho que esse caminho vai ser um caminho... Arte como terapia, música não, a pessoa vai entender que você está na frente de algo, de um processo mecânico tocado, que emite frequências que atingem seu corpo. Hoje já é provado que pode fazer bem ou pode fazer mal. Talvez quando isso for mais difundido, você também vai ter algum critério de dizer assim, olha, essa música não é uma questão de ser ruim ou boa no sentido de bom gosto ou mau gosto, e sim de fazer bem ou fazer mal pro seu corpo. Fazer com ela, né? Assim. Eu conheço muitos atletas que antes de nadadores, tenistas, jogadores de basquete, que eles têm aquele fonão de ouvido e eles colocam uma música que pra eles energiza e deixa eles pilhados. Ou seja, isso mexe na psique, mexe na motivação. Ele põe uma música que deixa ele pra cima, ele já entra em quadra, vou voar. E eu não sei quem me disse, eu não sei se eu tô falando nada a ver, mas assim, que é considerado, sabe, doping, se um atleta, sabe, correr com um fone, você não pode, entendeu? Considerado um extra estímulo. Assim, só você então tem isso, né? Quer dizer, olha o efeito. O poder da música. Poder da música. Isso falando do lado psicológico, e eu falo ainda do outro ainda, que é realmente orgânico. Você pega exatamente, você pega uma célula e coloca uma vibração de uma nota musical, e aquela nota musical atinge aquela célula que causa transformação. Se seu corpo, a maior parte é água, se você tem uma porcentagem enorme de água e uma vibração na água causa uma modificação, lógico que você vai ter um reflexo disso. Aí uma vez numa palestra que eu estava dando numa faculdade, a pessoa perguntou, mas por que então aquelas pessoas elas ouvem aquilo e parece que para elas não sentem? Eu falei, olha, é lógico que vai da sensibilidade de cada um, né? Quando você é uma pessoa que tem uma casca tão grande, energética, que não deixa chegar, você vai receber menos aquilo com mais
uma pessoa mais sensível vai ter um impacto muito maior orgânico do que uma pessoa menos sensível. Mas que tem. Ou do momento de vida, né, gente? Ou do Uma momento de sofrência aí. vida. Mas que bacana. Bom, quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, onde que acha vocês em rede social? Acha nas redes todas, a gente está terminando o nosso site novo agora, mas acha fácil no @Bittencourt-Du no Instagram ou no Bittencourt-Du no Facebook, na nossa página no Facebook. Eu acho que esses dois lugares já dá pra pessoa ver tudo. E no canal do YouTube Bittencourt-Du. Essas 3 coisas já tá fácil aí de achar. Recomendo, só música legal. Pô, muito obrigado. E eu só queria antes, assim, falar que, pra quem não sabe, ele é um grande guitarrista. Que heresia. Eu não, isso nunca tem que ir esperava, no ar, hein, herege. bicho? Por Isso tem que favor. estar editado. Não, Herege, não. falar isso. A gente era Não fã me dele. cortem, o cara. Quero dizer isso, não me cortem. E assim, o exemplo. Se isso for vetado. O exemplo de performance a gente já tinha vendo ele tocar quando a gente era Exatamente, moleque. Era de bicho, alguém cara no palco ali- que fazia a coisa com todo playback, Tudo playback. tudo ênfase ali, toca pra caramba. E digo-se de passagem, tem uma guitarra do John Scofield Tá bom, maravilhosa. tô esperando o dólar subir um pouco Subir mais. mais um pouco. Tá, Foi um beleza. prazer falar com Prazer, vocês. foi uma muito alegria obrigado, enorme. bicho. Um papo nota jazz pra terminar com piada do tio do Puta, pavê. Espero que vocês acompanhem o Bittencourt Duo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, no canal deles, entra nas redes sociais deles. E vai ser um prazer ter vocês lá, tá bom? Valeu, muito um abração. obrigado. Tchau, tchau.